mais um vídeo. Algumas dicas de como ter uma relação mais saudável com a comida e eu quero já realçar desde o início que isto são dicas com base na minha experiência, com base na minha situação, no que eu passei e tudo mais. Por isso há que ter em conta que varia sempre de pessoa para pessoa e nem todas estas dicas podem funcionar com toda a gente, ou se calhar nenhuma destas dicas pode funcionar contigo. Depende muito da relação que têm atualmente com a comida e eu sei que não existe uma relação com a comida, literalmente tipo amor com a comida, mas o que eu quero dizer com isto é uma paz em relação à comida, em relação à vossa alimentação, sem ter paranoias, sem sentirmos mal por comer X alimento ou forçar-nos a comer Y alimento porque é mais saudável e tudo mais, sem restrições, basicamente ter uma relação lá está saudável com a comida em que nos sentimos bem e em paz com o que estamos a consumir e basicamente sentimos-nos felizes, que é isso acima de tudo que queremos, não é? Porque a nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. Por isso não vale a pena comermos um monte de brócolis só porque dizem que é mais saudável e é um alimento muito rico e depois estarmos infelizes a nível mental porque queremos comer um bolo e sentimos-nos privados a isso. Claro que eu aqui estou a colocar coisas muito extremas, mas é um exemplo. Então a primeira dica que eu tenho a dar é não rotular os alimentos como bom ou mau. Eu acho que isto é um erro muito comum, é algo que atualmente eu vejo muitas pessoas a fazer, que é basicamente a dizer este bolo é mau, não o vou consumir porque tem chocolate, tem gordura, para mais não sei o quê, vou comer então estes brócolis porque são mais ricos. É verdade, brócolis de facto são mais ricos a nível nutricional do que um bolo de chocolate, mas não devemos rotular os alimentos como algo bom ou mau, porque vamos estar-nos basicamente a privar do que na nossa cabeça é mau ou é dito como mau na sociedade e obrigar-nos a comer o que é bom quando, se for preciso, nem sequer gostamos do que estamos a comer, estão a perceber? Isto pode causar problemas sérios mesmo mentais, a pressão de sentir que tem que se comer 100% saudável e não se pode comer um bolo quando se vai a um jantar ou a um aniversário. É horrível, estamos naquela situação em que temos um monte de doces ao nosso dispor e queremos experimentar ou queremos provar e tudo mais e sentimos-nos privados porque são ditos como mau alimento. E eu acho isso muito incorreto e péssimo para a nossa mente mesmo. Basicamente eu não acho que devemos mesmo rotular os alimentos como bons ou maus, mas sim mais nutritivos e menos nutritivos. E acho que devemos incluir mais na nossa alimentação alimentos mais nutritivos, como legumes, alimentos menos processados, na nossa alimentação diária. E uma vez por outra incluir um chocolatinho, algo que nós gostamos. Eu digo o exemplo do chocolatinho porque é a coisa que eu mais gosto, é a minha maior tentação sem dúvida, é aquela coisa que eu não recuso mesmo e que não tiro da minha casa. Na minha casa tenho o meu frigorífico, vocês viram no último vídeo que eu fiz do que tenho no meu frigorífico, tenho um monte de chocolates, porque eu gosto de chocolate, vou comendo de vez em quando, um quadradinho, 2 quadradinhos, depende. Ao fim de semana como mais fora da minha alimentação, como um hambúrguer, ou uma pizza, ou uma lasanha, whatever, porque vou jantar fora, ou faço alguma coisa em casa para mim e para o meu namorado. Lá está, eu não tenho uma alimentação 100% saudável, mas eu acho que é 100% saudável para a minha mente, e eu acho que acima de tudo é isso que importa. Porque o nosso corpo também, eu acho que necessita desse tipo de coisinhas, desse tipo de treats, como costuma dizer, eu não sei dizer em português. Porque eu não gosto de dizer cheat meal, eu detesto dizer que tenho uma cheat meal. Eu acho que é mais dedicado, é o dia em que eu treat myself, é um treat day basicamente. Eu gostei muito dessa expressão, vi uma Instagrammer, já não sei de onde é que ela é, mas eu vi ela dizer e eu gostei mesmo muito dessa expressão, muito melhor do que cheat meal, por isso eu gostei mesmo muito. E basicamente ao sábado ou de vez em quando é o treat day, basicamente em que eu como um hambúrguer ou assim. Mas pronto, já estou-me a sair da conversa. Com isto de rotular os alimentos como bons ou maus, temos que também perder o medo de certos alimentos. Eu acho que há um certo medo de certos alimentos, por exemplo, há pessoas que têm medo de comer pão porque acham que engorda, têm medo de comer o chocolate porque acham que engorda. E vou dizer já isto, não há nenhum alimento que magicamente engorde. O que faz engordar é estarmos a consumir mais calorias do que estamos a gastar. Ponto. Por isso, não é por comer um pão que vamos engordar ou por comer um bolo que vamos engordar uma vez por outra. Os alimentos individualmente não têm poder de fazer emagrecer ou engordar. Por isso, não há necessidade de ter medo de pão, não há necessidade de ter medo de chocolate. A única coisa que eu faço pessoalmente é reduzir o consumo tão excessivo de certos alimentos, como por exemplo, eu não como todos os dias bolo de chocolate, também não há necessidade. Como um quadradinho pequenino, de vez em quando, dia sim, dia não, depende muito, de chocolatinho, mas lá está, eu não vou comer um bolo de chocolate todos os dias, também não me vai saber ao mesmo. Sabe muito melhor um dia ou outro da semana comer um bolinho de chocolate quando vou a uma festa ou quando compro, porque existe um no Mercadona que é o brigadeiro. My God, que sonho de bolo! Eu quando provei aquilo, pronto, out of contest. E não acho que devemos ter mesmo medo de hidratos ou de gorduras. Eu acho que tudo de forma moderada, dependendo do objetivo de cada pessoa, obviamente, deve ser incluído na nossa alimentação. Mas isto é a minha opinião, lá está. Eu também não quero estar aqui a forçar ninguém um tipo de alimentação, já por isso eu faço os meus vídeos como forma de inspiração e não como forma de influenciar vocês a comer como eu como, porque cada um tem as suas necessidades. Eu faço aquela alimentação porque sinto que é mais correta para mim e eu acho que funciona mesmo muito bem para mim, este tipo de alimentação que eu tenho, mas depende sempre de pessoa para pessoa. Mas, infelizmente, o medo de certos alimentos é uma coisa muito geral para quem
quem tem uma má relação com a comida. Eu própria já tive, como vocês já sabem, uma péssima relação, então tinha medo de certos alimentos. E é horrível estar numa situação em que eu tenho aquele alimento que eu quero consumir e pensar, ai não, ele é mau. Não, eu acho que isto é mesmo muito, muito mau para a nossa mente. Não devemos fazer isto. Resumidamente, neste ponto, eu acho que devemos dar espaço para tudo na nossa alimentação, um bocadinho de cada coisinha. Devemos dar espaço para as coisas que mais gostamos, porque é isso que nos faz feliz e sabe-nos bem. Por isso, não tenham medo de certos alimentos. Outra dica que eu tenho a dar é saber ouvir o nosso corpo. E eu quero realçar bem esta dica, porquê? Porque eu vejo que há imensos casos de pessoas que têm momentos de compulsão alimentar e o problema é muitas vezes não saber ouvir o corpo. Nós estamos a comer uma fatia de bolo, mas pensamos, está a saber bem, vou comer mais. E come, até um ponto que fica de tal forma inchada e desconfortável, já não está a comer porque o corpo está a pedir, mas simplesmente por gula, é psicológico. E acho que devemos mesmo ouvir o nosso corpo. Se a nossa barriguinha, ou whatever, estamos satisfeitos com aquela fatia de bolo, ou 2 fatias, nada contra em comer 2 fatias de bolo. O que eu quero dizer aqui é não infartar-nos de forma a ficar desconfortável a nível físico e a nível mental, porque depois é aquele ciclo em que nós comemos como umas lontras, ficamos inchadas, desconfortáveis a nível físico, e depois a nível mental estamos a autodestruir-nos basicamente porque estamos a culpar-nos por termos comido e estamos a sentir mal porque o que comemos, e depois leva a comportamentos péssimos para a nossa mente. Por isso, ouçam bem o vosso corpo, dão ao vosso corpo o que ele realmente precisa e não o que a vossa mente está-vos a forçar a comer, basicamente. Outra dica muito importante é comer sem sentir peso na consciência. Não se sintam mal por comer uma fatia de bolo, uma fatia de pizza, uma lasanha. Não se sintam mal com os alimentos que comem, lá está. Isto deriva do medo que se tem dos alimentos. Se não tiverem esse medo, se trabalharem nessa parte na vossa relação com a comida, depois não vão sentir culpa por comer uma lasanha. Vocês foram jantar fora com alguém, por exemplo, ou fizeram uma lasanha em casa e aproveitaram e comeram a lasanha porque estava ali e queriam comer e soube bem. Isso é que importa acima de tudo. E depois, claro, dentro desta área de sentir peso na consciência, não ter também atos de recompensação, no tipo, vou comer esta lasanha, amanhã vou treinar feita louca para gastar o que acabei de consumir. Não, porque esse tipo de pensamento de recompensação é muito mau. Porquê? Porque se no dia seguinte, por acaso, não conseguir ir correr e queimar essas calorias, vamos continuar a sentir mal. E eu não acho que seja a melhor forma de viver a nossa vida, sempre a pensar, estou a comer para treinar, estou a treinar para depois comer. Isto cria um ciclo, eu acho que é um ciclo muito pouco saudável para a nossa mente e por isso eu queria deixar esta dica também aqui incluída. Mais uma vez realço, isto é baseado na minha experiência, não quero também estar aqui a influenciar a nada ou dizer alguma coisa de forma incorreta. Isto lá está, é a minha experiência, comigo é assim, pode não ser igual para ti que estás desse lado, por isso há que ter isso em conta. Outra dica é não forçar-nos a comer certos alimentos porque são ditos como mais saudáveis. É assim, eu no meu caso, por exemplo, eu não gostava de legumes cozidos nem nada assim, eu não consumia, só comia sopa basicamente. Então foi um processo bastante lento. Eu quis inserir esses alimentos porque eu só comia na sopa e eu não queria estar todos os dias a levar sopa comigo para o trabalho ou neste caso para a universidade, que foi quando eu comecei este tipo de alimentação. Por isso eu decidi começar a incluir, lá está, os legumes cozidos de uma forma específica que eu fosse gostar. Ou seja, por exemplo, eu cozo os legumes e insiro no meu salteado de carne ou neste caso de soja, tofu, whatever. Eu neste momento já consigo e gosto de comer genuinamente legumes cozidos, mas foi um processo. Foi um processo lento em que eu comecei a incluir de forma salteada no meio das coisinhas, no meio do arroz, com o sabor das coisinhas e foi disfarçando o sabor até um ponto em que eu consigo comer elas simplesmente cozido em água e sal, basicamente. Por isso, no meu caso, eu, por exemplo, forcei-me a comer, mas de forma a eu gostar. Não se forcem a comer legumes cozidos de certa forma porque dizem que é mais saudável comer daquela forma, mas sim tentem incluir esses alimentos mais ricos a nível nutricional na vossa alimentação, de forma que gostem. Mas se virem que é um alimento que não gostam mesmo nada, por exemplo, eu ervilhas não consigo mesmo incluir na minha alimentação, eu mesmo o cheiro não consigo, eu não vou forçar a comer aquele alimento porque eu não consigo. Agora, brócolos cozidos, eu tentei inserir de certa forma e gostei, de facto, de comer eles salteados. Mas se tu desse lado não gostas mesmo de brócolos nem salteados, experimenta outra coisa, por exemplo, feijão verde, espinafres, pimento vermelho, é um legume, é uma coisa muito boa que sabe muito bem na pizza, mas também podem incluir na vossa alimentação. Eu incluo imenso na minha carne picada, por exemplo. Courgette, se não querem incluir courgette na vossa alimentação salgada, façam umas panquecas de courgette, por exemplo. Não é obrigatório incluírem todos os legumes que existem, nem só legumes. Se de facto não conseguem consumir legumes cozidos nem salteados, podem comer sopa se gostarem de sopa. E se não conseguirem incluir legumes, comam outras coisas ricas em nutrientes, que é isso que importa no final do dia. By the way, não tenham medo de fruta, não tenham medo de fruta. Eu vejo que muitas pessoas têm medo de comer fruta porque dizem que engorda porque tem açúcar. É açúcar naturalmente presente na fruta, ok? A fruta faz muito bem, tem muitas vitaminas, por isso não tenham medo de fruta. Eu sei que não tem nada a ver, mas queria realçar isto porque eu lembrei-me que eu vejo muitas pessoas
pessoas ainda a falar sobre isto. E finalmente, uma dica que não é tão indicada na minha situação, mas eu vejo no caso da minha melhor amiga, que é perceber o que é bom para o nosso corpo. Isto porquê? Porque existe de facto alimentos que alguns de nós somos intolerantes. Eu pessoalmente não sou intolerante a nada, mas a minha melhor amiga, por exemplo, é intolerante à lactose. E ela teve que perceber que de facto aquilo não fazia bem ao corpo dela. Ela reagia muito mal quando consumia mais queijo, ou bebia leite, ou assim. Por isso ela teve que reduzir de facto o consumo. Lá está, eu vejo muito casos de pessoas que têm intolerância à lactose, mas continuam a consumir queijo pouca quantidade, uma vez por outra à semana ou uma vez só por semana, porque lá está, são intolerantes e tiveram que reduzir. Apesar de gostarem mesmo muito de queijo, o corpo não reage bem, por isso temos de estar atentos a isso e de facto pode, o facto de estarmos a forçar-nos a comer algo que o nosso corpo não reage bem pode criar uma má relação com a comida. E pronto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado destas dicas, mais uma vez realço, é com base na minha experiência e também com alguma ajuda da minha melhor amiga. Espero mesmo que ajude alguém desse lado e eu decidi começar por este vídeo, este género de vídeos, porque eu quero fazer um vídeo em que falo sobre como ter uma alimentação mais saudável e também como ter um estilo de vida mais saudável. E eu antes de mais nada queria começar por este, em que dou algumas dicas baseadas na minha experiência de como ter uma relação saudável com a alimentação, porque de nada nos adianta ter um estilo de vida mais saudável ou tentar ter um estilo de vida mais saudável ou ter uma alimentação mais saudável quando não estamos bem com a comida que estamos a comer, quando não temos uma relação boa com a nossa alimentação. Por isso eu achei que era mais importante começar por este e depois fazer outro vídeo relativamente a estes assuntos que eu mencionei. E aproveito também para pedir para partilharem este vídeo se quiserem com a vossa família, amigos, com quem quiserem nas vossas redes sociais, da forma que desejarem, para eu alcançar mais pessoas. E claro, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever o canal se são novos aqui e gostam do meu conteúdo e também de me seguir no Instagram. E eu vejo-vos então no próximo vídeo.